É hora de trazer um balanço de como foi o ano de 2022 para os confinamentos brasileiros. Nunca o pecuarista engordou tantos animais em coxo como nestes últimos meses. Todos os censos feitos por empresas privadas, associações de produtores e até de órgãos públicos apontam para um número bem próximo ao de 7 milhões de cabeças que devem ser terminadas intensivamente neste ano. Se isso se confirmar, teremos a certeza de que o confinamento é uma importante ferramenta para a nossa atividade e é a certeza também de mercado garantido com carne de melhor qualidade para o consumidor. Hoje, eu recebo aqui no estúdio para um balanço do ano e as perspectivas para 2023, o engenheiro agrônomo, pecuarista e presidente da Assocom, nosso amigo de longa data, Maurício Veloso. Muito bom dia, Maurição. Obrigado pela visita mais uma vez. Que é isso, sorridente prazer como é meu. sempre, né, pessoal? Sempre otimista, né? Chega de notícia ruim, né? Olha, eu só tenho visto coisa boa acontecendo na boas nossa vida. coisas. Claro que sempre tem alguma coisa para preocupar a gente, mas a forma como a gente encara é muito mais importante do que, de fato, os fatos. O boato é sempre mais feio. O diabo é sempre mais feio do jeito que o boato pinta do que de fato é. O pessoal fala assim que mais do que matar um leão por dia, mais difícil é desviar das antas, né? Não é? É complicado. Mais difícil é desviar das antas. Mas, brincadeiras à parte, reta final de 2022. Maurício, já estamos entrando agora na segunda quinzena do mês de dezembro. Que balanço que você faz para o segmento confinamento no Brasil? Balanço positivo? Olha, existe um aspecto extremamente positivo. Qual é o aspecto positivo? É a mudança de visão do pecuarista em relação ao uso da ferramenta. Eu gostei de você ter dito que confinamento é uma ferramenta. Exatamente. E é uma ferramenta que precisa ser utilizada de forma estratégica para todos. Enfim, o pecuarista ele passou a enxergar justamente essa ferramenta de forma mais estratégica. Então, por exemplo, os pecuaristas que, de uma forma geral, faziam primeiro e segundo giro, houve uma desistência muito grande de pecuaristas em fazer o segundo giro, abandonaram o segundo giro. Aí você fala, mas como é que eles abandonaram e aumentou o confinamento? É porque houve uma migração muito interessante de pecuaristas que passaram a fazer 3 giros. É mesmo? Isso é muito interessante. Que legal. Isso, inclusive, passa a contemplar aquilo que falávamos anteriormente aqui em off, que é a falta de animais convenientemente, adequadamente terminados para o primeiro trimestre ou até para o primeiro quadrimestre, que é muito importante. Então, isso é muito interessante, essa mudança de perfil do pecuarista. Eu acredito que cada vez mais, pelo que estamos vendo, ele está cada vez mais profissional e, infelizmente, nós sentimos que esse esforço de incremento do confinamento não foi acompanhado por um esforço de profissionalização na comercialização futura. Então, infelizmente, apesar de nós termos tido um número maior de animais confinados, garantindo a oferta para esse mercado fundamental, sem rupturas, a economia né? brasileira de fornecer carne para o mundo, Brasil e o mundo, infelizmente não foi acompanhado da lucratividade para todos. Os pecuaristas que não utilizaram corretamente as ferramentas de comercialização futura ou de compra antecipada de insumos, infelizmente amargaram prejuízos. É aquela velha máxima que a gente já tratou no meu último bate-papo, na última visita que o Maurício Veloso teve aqui no Giro do Boi, pessoal. Somos competentes na gestão de processos e pessoas, mas estamos pecando na gestão comercial do negócio. É isso? Perfeitamente. Eu digo mais. O pecuarista, ele é espetacular como produtor. Porteira para dentro, ele tem um orgulho fantástico em estar fornecendo para o mundo o alimento de maior segurança alimentar, de melhor sabor. Ele tem muito orgulho disso.
mas ele esquece que é fundamental ele ter uma visão um pouco mais financista. Ele precisa entender melhor todos esses custos de oportunidade, de compra e de venda. Ele precisa exercitar mais isso. E a gente vê que como ele não tem intimidade com esse aspecto financista de tudo com que ele lida, ele se retrai, ele evita mexer, mas ele vai ter que mexer. Ele precisa mexer e 2023, sem este cuidado, é melhor nem mexer com pecuária. Vai virar cassino. E jogar, a maioria das vezes a gente perde, né? Sempre. Bom, para esse candidato a confinador para 2023, normalmente a partir do mês de julho, agosto, setembro, já está passando da hora dele comprar os seus insumos hoje e já negociar o seu gado magro e negociar já a sua arroba de carne? Olha, a primeira coisa que ele precisa fazer é ter comida. Não adianta a gente pensar em... o Antônio Schacker, ele costuma dizer que o que está acontecendo hoje tinha que ter sido coisas que precisavam ter acontecido há 1 ou 2 anos atrás. Então, você fala, o ano está acabando? Não, o ano já acabou. Nós já estamos... O pecuarista que quer se profissionalizar e que está, de fato, imbuído em se profissionalizar, ele já está vivendo o 2023 com vistas em 2024. Quer dizer, agora nós ainda temos tempo de fazer comida. E o que é fazer comida? É fazer pastagem, né? E vamos pensar, não é plantar pastagem não, mas é o manejo da pastagem. Não é apenas adubar a pastagem, mas é saber se você está conseguindo que o seu gado colha essa pastagem de forma precisa. Você falou que é possível até o cara ter um ganho, um ponderal de 2 quilos a nível de pasto? 2 quilos. Você conseguiu? Você consegue isso na sua fazenda? Conseguimos. Nós conseguimos. Não conseguimos todo dia, não conseguimos toda hora, não conseguimos com qualquer animal, mas é possível. A gente tem visto colegas ainda melhor, muito mais competentes do que eu, com 2,100 de engorda a pasto. Não é apenas a capim, mas é o capim sendo com toda a suplementação estratégica, repito, suplementação estratégica adequada a cada classe animal e aquele objetivo que você está se propondo. Agora, se você não souber colocar o gado na hora certa e tirar o gado do pasto na hora exata, este manejo de pastejo é que vai definir a sua eficiência de ganho de peso de GMD diário, claro, com a suplementação. Cada objetivo exige uma suplementação e ele vai responder se tiver genética, e nós temos genética. Eu acho que nenhum pecuarista hoje vai se meter a fazer pecuária sem ter um capricho diferenciado na genética, ele vai ter resultados espetaculares. É justamente no momento das águas que o pecuarista consegue diluir esses altíssimos custos que a gente tem. Eu pergunto isso para o Maurício Veloso, pessoal, porque é engraçado, né? O que o presidente do Massocom, Associação de Confinadores de Pecuária Intensiva do Brasil, fica batendo em cima dessa tecla de pasto, pasto, pasto? Primeiro, porque ele é agrônomo. Segundo, porque ele tem esses resultados bacanas na propriedade dele. E terceiro, porque a última vez que ele esteve aqui no Giro lá, a manchete foi até essa, mais ou menos assim. O problema do confinamento que a gente está vendo ali naquele telão é justamente na recria pasto. É ali que a gente precisa consertar para a gente ter um desempenho bom ali, ó, no continua coxo. sendo. E continua sendo. Continua sendo. Guardando essa questão das compras antecipadas dos insumos que você vai precisar, né? E, claro, e também você cuidando da comercialização futura, você travando valores interessantes, você precisa conhecer os seus custos para você saber se essa negociação futura lhe proporciona margem ou não. Margem ou não. É a palavra margem. Né? Margem. Então, estratégia e margem. Infelizmente, a gente vê companheiros nossos que parece que têm vocação para o jogo. E eu não consigo fazer não apenas pecuária,
mas eu não consigo fazer nada. Por sinal, eu não sei jogar nada, não jogo nem pedra, nem aquele burro em pé, nada, não sei jogar, não gosto de jogar, tenho horror de jogo, eu gosto de coisas previsíveis. E o meu trabalho, não apenas como pecuarista, mas também como representante classista, é procurar fazer com que o pecuarista compreenda que é possível ele fazer uma pecuária rentável e previsível. E eu vou continuar batendo nessa tecla e com a sua ajuda a gente vai conseguir muito resultado positivo. Olha só que coisa, pessoal. O VPB, Valor Bruto da Produção Agropecuária aqui no Brasil, projeta, se eu não me engano, vai fechar 22 com 1 trilhão 183 bilhões de reais, recorde, e projeta um crescimento na pecuária para 2023 de 3%. Olha só, é um bom percentual esse crescimento. Você acredita que esse percentual de 3% refletirá também no confinamento? Eu te pergunto isso porque alguns consultores, colegas seus, estão dizendo aí que para o ano que vem o cara precisa tirar o pé do uso de tecnologia para poder fechar a conta. Essa pergunta é bastante complexa e o VPB projeta um crescimento na pecuária de 3%. Vai refletir no confinamento? Eu tiro o pé do acelerador, o que eu faço, Maurício, na sua opinião? Olha, eu acho que o tirar o pé da tecnologia é uma solução apenas se for acompanhada de corda suficiente para fazer o nó de forca e a pessoa se pendurar. Porque aí é definitivo. Então, larga para trás. Larga a tecnologia e se enforca, pronto, encerrou toda a vida pecuária do sujeito. O negócio dele e da família, tá? Nunca a tecnologia foi tão necessária, foi tão imprescindível como é hoje. Aí você me pergunta, Maurício, tecnologia é sofisticação? Não. Nessa hora que a gente tem que esclarecer bem a nossa companheirada. Quando a gente fala em pecuária intensiva, quando a gente fala em tecnologia, não tem nada a ver com sofisticação e não tem nada a ver com aumento de gasto e não é isso. Tecnologia, pecuária intensiva, diz respeito principalmente a uma pecuária racional. E previsível, né? Então, vamos de novo ao começo. Você está cuidando da sua comida? Você tem certeza que o seu gado, o seu rebanho, ele entra na hora certa no capim e sai na hora exata do capim? Você tem certeza disso? Porque se você não tem certeza, é bom você ter certeza. Você pega um cara fera, um Adilson Aguiar, ou você pega um Leandro Barbeiro da vida, ou o nosso mestre Moacir Corsi, você vai ver que a diferença entre os capins é praticamente nenhuma quando você exerce o pastejo na hora exata. Tem uma reguinha, uma regra básica de entrada e saída que a própria Embrapa desenvolveu, né? Hora exata, ponto final. Tem uma reguinha para cada variedade de capim. Se você não está fazendo isso para tudo... Isso é tecnologia. Para tudo. Isso é o máximo de tecnologia. O máximo de tecnologia é o pastejo preciso. Preciso. Isso é pecuária de precisão. Bom, você está fazendo isso? Tá. O seu gado está individualizado? Esquece esse negócio de lote. Está individualizado? Cada um tem o seu CPF, cada cabeça. Presta atenção. Homogeniza esses lotes. Tira esse gado diferente, tira o gado ladrão, passa a colocá-los em lotes específicos de gado ladrão e você vai ver que você vai deixar de ter fundo na fazenda. Que você consiga monitorar melhor. Você não vai mais ter fundo na fazenda. Começa a igualar esses indivíduos pelo seu grau de competição. Iguala isso. Muito bem. Fez isso? Ótimo. Você tem uma estratégia? Você sabe que dia esses animais vão virar dinheiro? Você sabe com que peso esses animais vão virar dinheiro? Você já estipulou qual é a história desse gado 12 meses à frente, 18 meses à frente? Isso está feito? Bom, você tem comida para isso?
Não sei, acho que não. Não, acho não dá, não trabalha com acho. Elimina do seu vocabulário essa história do eu acho e faz o seguinte. Agora, estamos em dezembro, você tem todo o tempo do mundo para você produzir comida barata, volumoso, de qualidade. Olha essa fazenda aqui, por exemplo. Ó. Olha que beleza esse lugar aqui. Ó. Olha o tamanho do como é que tá. confinamento. Não, olha a história desse gado. Essa é a Fazenda Barra, ali em Cacilândia, no Bolsão de Mato Grosso do Sul, produzindo animais por R$19,53 e que chega a ganhar por arroba aí mais de R$30. Essas fêmeas, 0 dentes, com 20 arrobas de peso. Assim, são gargalos. Você, como agrônomo, bate o olho assim, chega a ficar arrepiado. Não, olha lá, olha o acabamento. É o tipo de coisa que eu estou falando. Por exemplo, uma outra coisa. Temos falado muito de sustentabilidade, nunca falamos tanto de sustentabilidade como nesses últimos anos. A chegada dos aditivos nos coxos de confinamento, semi-confinamento também, que não tem estrutura própria ou que não acredita em boitel ainda, que eu acho uma besteira, precisa conhecer, precisa entender, estão revolucionando, estão ajudando na descarbonização da pecuária, porque já o consumidor lá de fora fala assim, de onde que vem essa carne? Vocês cuidaram do seu funcionário, vocês cuidaram do bem-estar animal, vocês cuidaram do meio ambiente? É muito interessante. Você pegou um troço interessantíssimo e isso está acontecendo agora, né? Isso está acontecendo agora e vai continuar sendo uma pressão, vai continuar sendo uma barreira não alfandegária, é uma barreira comercial, claro, porque o Brasil assusta o mundo inteiro em tudo quanto é produto, cada vez mais. Então a gente precisa entender, antes de mais nada, nós precisamos entender que a produção ela não exclui a conservação, ao contrário, elas são necessariamente complementares, a conservação e a produção. E o Brasil é o país no mundo que ele produz conservando de forma ímpar. Não existe outro país do planeta que se equipare ao Brasil. Para você ter uma ideia, a União Europeia acaba... Você acabou de vir da Europa agora, né? Por exemplo, foi para a Áustria, a Alemanha. Na verdade, eu estive 2 vezes lá nesses últimos 4 meses e em visitas técnicas espetaculares. Foi estudar sobre silagem, pessoal. Interessante isso aqui, ó, até para poder aprender mais, né? A vida é eterno aprendizado, né? Comida. Bacana isso, né? Uma hora a gente tem que conversar com os nossos companheiros aqui o que é perda zero. Eu gostaria de um dia falar com o pessoal. De silagem eles têm perda zero? Zero. Aquela parte de cima que apodrece. Zero. Me interessou essa pauta. Zero. Eu fiquei, tô arrepiado, você tá vendo aqui, tô arrepiado. É um troço que me deixou enlouquecido. Precisamos aprender isso, viu? É bárbaro, tá aí à disposição. Bem, a União Europeia começa a discutir, e sempre com muita pompa e circunstância, sobre descarbonização, sobre agricultura de baixo carbono. Agora, 2022, eles se arvoram da razão e começam a falar isso. Bolas, nós brasileiros, a agropecuária brasileira, está com pelo menos 10 anos de avanço em relação à União Europeia. Porque enquanto eles começam a discussão, nós, nos últimos 10 anos, já conseguimos mitigar mais de 170 milhões de tonelada equivalente de CO2 em 52 milhões de hectares. Para você ter uma ideia, a Europa, tirando Rússia, ela tem 4,7 milhões de hectares conservados. Quase tudo no norte, é quase tudo tundra. Então, eles não têm nada para ensinar para a gente. A gente precisa mostrar. Nós somos péssimos de marketing, nós somos péssimos de contar a nossa história. A gente não precisa inventar nada, mas a gente precisa mostrar. Numa dessas fazendas que eu fui na Alemanha, era uma fazenda campeã de sustentabilidade na Alemanha, campeã de produtividade e sustentabilidade. Ela tinha 4% da área preservada. 4%. Louco. Campeã de
sustentabilidade e de produtividade. 4%. Uma dica boa. Quando eu falei para o CEO da as empresa coisas e boas falei, da olha, nossa fazenda. deixa eu falar para você, lá no Brasil, quem menos conserva, 20%. conserva 20%. E há quem tenha que conservar 80%. Ao contrário, exatamente. Ele olhou e falou, não é verdade. Eu falei, é verdade. Falei, é verdade. Isso acontece na nossa terra. Ele ficou enlouquecido de ouvir isso. E quando eu comecei, então, a contar como é o nosso dia a dia, ele ficou assim, será que eu acredito? E eu imediatamente falei, olha, eu recebo você, eu recebo os seus acionistas, eu recebo os seus associados, eu recebo os seus clientes. Quantos vocês quiserem, eu os recebo no Brasil e vou ter prazer imenso de mostrar como fazemos e a excelência não apenas do produto, mas de como fazemos. Esse processo é importante ser conhecido. Nós somos muito bons. Temos o que melhorar. Todo dia a gente precisa melhorar. Com certeza. Todo dia a gente precisa Mas já melhorar. estamos bem à frente. Então, em vez de você ficar multiplicando aquela dancinha de TikTok, você tem que gravar essas coisas boas que você tem na sua fazenda. Olha o tamanho daquela mata ali ao fundo lá. E botar isso na rede social. Show. Mostrar essas coisas na rede social, para isso rolar o mundo e falar, essa é a pecuária brasileira. Tá bom? A pastagem que você não vê o chão, que é bem coberta, que é densa, que é vigorosa, isso tem uma pegada espetacular de fixação de carbono no solo. Verdade, verdade. O máximo. O seu pasto bem manejado é o que existe de melhor como unidade de conservação ambiental para o planeta. É verdade. Bom, a gente já está 26 minutos batendo papo aqui, pessoal. De qualquer forma, está extremamente otimista. Só pediu para você abrir o olho, parar de ficar jogando aí em cassino. Faça a gestão comercial do seu negócio. Acredite, não tire o pé do freio em se tratando de tecnologia. E faz comida agora. E faz comida agora. De olho na sua pretensão, na sua intenção de confinar no segundo semestre do ano que vem. E fique esperto para a gente oferecer carne também para a população brasileira e mundial, também no início do ano. Conta para o seu pecuarista que ele tem duas opções. Ele pode administrar fartança ou ele pode administrar fartura. Eu prefiro administrar fartura que né? fartança. Tá aí, pessoal. E eu vou gravar agora um podcast de horas e horas com meu amigo Maurício Veloso, presidente da SUCOM, pecuarista, agrônomo, enfim, membro da FAEG, da CNA, de tantos palestrantes, consultor, enfim, e pai, enfim, vai contar um pouco a história dele e, é claro, trazer dicas para você produzir com sustentabilidade, ganhar mais dinheiro. E, é claro, eu vou aproveitar e perguntar para ele nesse podcast lá sobre o que a gente tem que fazer para ter zero de perda numa silagem. Tá bom, pessoal? Em breve a gente lança esse podcast com meu amigo Maurício Veloso, que eu agradeço agora a vinda aqui até o canal. Muito obrigado, Mauro. É um Obrigado, prazer viu? estar com você. Obrigado A gente que agradece.